Pessoal, agora eu vou trazer um bloco que basicamente complementa o tópico anterior. Nós falamos do formalismo dos contratos e nós vamos falar da publicidade dos contratos. Inclusive, eu até já comentei com vocês, né? Inclusive já fiz a leitura do artigo 91. O artigo 91, ele basicamente vai dizer pra gente assim, ó. Quando nós falamos de publicidade, a regra é que os contratos administrativos, e aqui eu estou falando tanto de contratos, o contrato propriamente dito, quanto dos seus aditamentos. O que são os aditamentos? Já vai guardando essa expressão. Aditamentos são as alterações do contrato, tá? Essas são as alterações do contrato administrativo. Tanto o contrato quanto os seus aditamentos, eles são públicos. Eles são divulgados, são juntados ao processo, mantidos em sítio eletrônico oficial na internet. Só que, dentro do direito, nós sabemos que existe a questão do sigilo. Esse sigilo, ele é possível quando isso for imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado, conforme regras já clássicas, inclusive da própria Lei de Acesso à Informação. Você tem situações em que você pode manter a informação classificada conforme o grau de sigilo. E eu costumo trazer como exemplo, por ser mais simples, algum tipo de trabalho das Forças Armadas que digam respeito, por exemplo, à soberania nacional, tá? Então, essas são as regras sobre publicidade dos contratos administrativos. Questão de prova. Os contratos administrativos e termos aditivos poderão ser mantidos em sigilo quando isso for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Sim, eles poderão ser mantidos sob sigilo exatamente nessas condições. Então, por isso que essa questão aqui está correta. A regra é a transparência, mas eles podem ser mantidos sob sigilo excepcionalmente. E aqui, eu vou trazer para vocês uma regrinha do artigo 94. O artigo 94, ele diz respeito ao que nós conhecemos como eficácia. Professor, o que significa eficácia? Aqui eu não estou discutindo validade do contrato. Eu não estou discutindo se o contrato seguiu a lei. Não é isso. Eu estou discutindo aqui a eficácia. Eficácia é a capacidade de um contrato produzir efeitos. O contrato produzir os seus efeitos jurídicos. Ele efetivamente rodar, efetivamente funcionar. Para o contrato produzir os seus efeitos, ele precisa da divulgação no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Isso é condição indispensável para a eficácia do contrato e dos seus aditamentos. E a Lei de Licitações, inclusive, fixa o prazo para essa divulgação. Então vem para cá, pega o seu kitzinho de anotação e anota aqui comigo as exigências da Lei de Licitações relativas à divulgação dos contratos. A divulgação dos contratos, ela acontece na internet, mas nós temos um instrumento específico para isso, sem prejuízo de outros, né? Não significa que a administração também não possa divulgar em outros meios, mas essa daqui é obrigatória, tá? A divulgação centralizada dos nossos contratos. Ela deve acontecer nos prazos previstos em lei no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, que é uma fonte nacional para divulgação centralizada, tanto de editais, quanto dos contratos e dos seus aditamentos. Esse é o nosso PNCP. A divulgação no PNCP, como eu já falei para vocês, é condição de eficácia. E quando eu digo eficácia, eu estou dizendo que é uma condição para que o contrato administrativo possa produzir os seus efeitos jurídicos. E aqui eu tenho que ter tanto a divulgação dos contratos propriamente ditos, tipo, terminei a licitação, declarei o vencedor, fui lá e assinei os contratos. Mas não é só dos contratos. A lei também prevê a divulgação dos seus respectivos aditamentos, que são as alterações eventualmente firmadas nos contratos administrativos. Ok, a Lei de Licitações também coloca para a gente os prazos para essa divulgação. Quais são os prazos gerais que nós vamos encontrar aqui? A lei coloca um prazo maior, um prazo intermediário
e ela vai colocar uma situação de urgência que eu quero tratar aqui com vocês. Primeiro, prazo maior, 20 dias úteis, quando você faz licitação. É um contrato decorrente de um processo de licitação pública. Nesse caso, você tem um prazo... Deixa eu só atualizar nossa tela, que ela deu uma travada. 20 dias úteis se você promover um processo de licitação pública. Esse é o primeiro prazo. Volta para o quadro. Prazo geral, 20 dias úteis. Se foi o caso, se for um contrato decorrente de licitação. Veja, eu não estou falando da divulgação da licitação. Eu estou falando de um contrato que decorreu de licitação. O prazo aqui é maior porque você já teve toda a formalidade do processo de licitação pública. Se, por outro lado, você fez um procedimento mediante contratação direta, o prazo é mais curto, tá? Porque agora você teve menos formalidade. Se você não promoveu licitação e fez uma contratação direta, o prazo de divulgação é de 10 dias úteis. E, especificamente, quando houver uma urgência, porque veja só, enquanto não é publicado, o contrato não está produzindo seu efeito. Só que se eu tenho urgência, você imagina um terremoto. Deu um terremoto, preciso de medicamento, preciso de insumos e etc e tal. Eu preciso disso para ontem. Pô, imagina, tem uma formalidade de publicar e etc e tal, eu não tenho tempo para isso. O contrato vai ficar parado? Gente morrendo? Não. O contrato vai produzir os efeitos desde já, quando houver urgência. E nesse caso, a administração pública ela vai providenciar a publicação. A lei fala assim, ó, os contratos celebrados em caso de urgência terão a eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, sob pena de nulidade. Então, esses contratos aqui, em que há urgência, eles produzem eficácia imediata, desde a sua assinatura. Eles já passam a produzir os seus efeitos jurídicos, mas a administração pública deve promover a publicação nos prazos que nós vimos acima, sob pena de gerar uma nulidade desse contrato. Beleza, deixa eu contar uma coisa para vocês interessante. Eu nem ia colocar aqui isso, porque é um assunto mais secundário. Mas está tendo tanta polêmica sobre esse negócio, que eu vou colocar mais uma regrinha que a lei de licitação coloca pra gente. A lei de licitação, ela fala ainda, complementa a regra sobre publicação e fala o seguinte: quando for contratado profissional artístico, mediante inexigibilidade de licitação, olha que regrinha interessante essa daqui. Quando for contratado profissional artístico por inexigibilidade de licitação, a administração pública deve promover a publicação do valor relativo ao cachê daquele profissional que foi contratado e também deve divulgar claramente quais são os gastos relativos a transporte e hospedagem. Não sei se vocês já viram um contrato desses de artista, tem um valor principal que é o valor do cachê. Só que você paga o cachê e por fora você ainda paga hospedagem, transporte, aluguel de equipamento, etc e tal. Tudo isso tem que ser publicado também na forma da Lei de Licitações e Contratações Públicas. E esse assunto está tão importante, né, está tão atual, tem tanta cara de prova, que eu resolvi, achei por bem colocar aqui para vocês também junto com a questão da divulgação, já que está no mesmo artigo, tá? Questão de prova. A publicação do contrato no PNCP é condição de validade do contrato? Não. Até poderia dizer que no caso de contrato de urgência, vai ser porque ele fala sobre pena de nulidade. Mas a verdade ele não é condição de validade. Ele é condição de eficácia. Qual que é a diferença da validade para eficácia? A eficácia é se o ato foi produzido conforme a lei. Desculpa, a validade se o ato é válido, se ele foi produzido conforme a lei. E a eficácia é a produção dos efeitos jurídicos, tá? Então é a condição de eficácia nesse caso aqui. Por isso a questão está errada. Próximo tópico, agora nós vamos falar do fato de o contrato ser
personalíssimo. E eu começo com a leitura do artigo 115. O que quer dizer o contrato ser personalíssimo, tá? Personalíssimo significa que esse contrato ele deve ser executado pelas suas partes. Seja a pessoa que ganhou a licitação, seja a pessoa que foi contratada diretamente. Essa é a regra. Inclusive o artigo 115 da Lei de Licitação fala pra gente assim, ó, o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, ou seja, aqueles que acordaram com as cláusulas avançadas e as normas desta lei. E cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Então, quando eu falo que um contrato é personalíssimo, quando eu trago isso para debate aqui junto com vocês, eu estou dizendo o seguinte, esse contrato, ele tem uma execução, um cumprimento, porque nós temos cláusulas que devem ser executadas. Essas cláusulas, quando eu estou falando em relação ao contratado pela administração pública, elas devem ser executadas pela própria contratada. E a contratada é aquela pessoa que ofertou a proposta vencedora dentro de uma licitação pública. Por isso que ela está sendo escolhida pela administração pública. Por isso que é ela que tem que executar. Senão seria igual fazer um concurso público, e aí vai ter lá um profissional do concurso público, você contrata ele, ele presta a prova para você, passa para você, e depois te dá o direito de tomar posse e exercer a atribuição no lugar dele. Pode isso? Não pode. A mesma coisa os contratos administrativos. Pode ser que ele também foi contratado diretamente, né, dentro das condições previstas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ok, professor, e se eventualmente a parte não quiser cumprir com as suas obrigações, não for executar diretamente, isso pode ensejar o quê? Pode ensejar a extinção do contrato. A lei de licitação, ela foi um pouco mais restrita do que a antiga. A antiga lei, ela trazia mais regras sobre a extinção do contrato, ela chamava de rescisão, quando a parte não executasse as suas obrigações. A nova lei é um pouquinho mais flexível com isso, mas ela ainda assim fala pra gente o seguinte, será declarada a extinção do contrato. Se você quiser fazer a leitura do dispositivo que eu quero trazer aqui pra gente, vai lá no artigo 137 da Lei de Licitações, especialmente no inciso 4. Tá? Vai lá no inciso 4. A lei fala que vai ser declarada a extinção do contrato no caso de falência, óbvio, né? A empresa quebrou, não existe mais, extinção do contrato. No caso de insolvência da empresa, no caso de dissolução, imagina que ela descumpriu normas da lei e houve uma dissolução compulsória dessa empresa. Ou ainda no caso de falecimento, no caso de empresa individual, falecimento. No caso de empresa individual, faleceu o proprietário da empresa. Então, consequentemente, isso acaba gerando a extinção do contrato. Isso aqui é só um exemplo para mostrar para vocês por que o contrato é personalíssimo. Mas agora um assunto bem importante que eu quero trazer é a parte sobre subcontratação. Tá? Esse assunto tem, como tudo, né, dentro do direito administrativo, algumas das suas polêmicas. Imagina o seguinte, a empresa A ganhou a licitação e foi contratada. Ela pode subcontratar partes da obra? Partes, ela pode. A própria Lei de Licitações fala o seguinte, é possível a subcontratação de parte. Daqui a pouco a gente vai ver uma outra exceção. Parte do quê? Parte da obra, parte do serviço, parte do fornecimento. Isso aqui normalmente acontece quando você tem alguma parcela muito específica. Vamos supor o seguinte, vamos construir uma escola, só que essa escola vai ser escola do que há de mais moderno na administração pública. E ela vai ter uma parte esportiva, com uma piscina olímpica de 50 metros. Cara, uma empreiteira normal que está acostumada a construir prédio, não tem expertise para fazer a piscina, talvez. Então ela pode subcontratar essa parte.
Tá? Essa parte específica é como ela fazer a subcontratação. A lei de licitações, ela coloca algumas condicionantes para que essa subcontratação possa ocorrer. E o que ela fala para a gente? Ela fala que a empresa pode subcontratar parte da obra, serviço ou fornecimento. Essa subcontratação ela vai acontecer até o limite admitido. Esse limite aqui vai ser um limite autorizado pela administração pública. Então a administração tem que autorizar essa subcontratação. Então existe um procedimento. Nós precisamos subcontratar essa parte aqui. Pode. A administração pública vai lá e emite uma autorização e aí ele pode subcontratar essa parcela. Mesmo no caso em que ele faz a subcontratação, ele não pode depois chegar e falar assim, mas essa parte aí não fui eu que executei, né? Essa daí nós subcontratamos, vocês lembram disso? Então eu vou pedir para vocês irem lá cobrar daquela empresa subcontratada e não de mim. Na verdade, isso não cola. Por quê? Porque a lei de licitações fala que essa subcontratação vai acontecer sem prejuízo da responsabilidade da contratada. Então é o seguinte, a administração contratou a construção da escola inteira. A empresa foi lá e executou uma parte. E a outra parte ela subcontratou. Deu problema na parte subcontratada. Quem é que arca com esse prejuízo? A empresa que a administração contratou. O problema que ela subcontratou um terceiro é o problema dela. A administração pública vai cobrar dessa empresa a correção do eventual problema. Tá? Essas regrinhas que nós temos aqui. Tudo no direito administrativo tem exceções. E agora eu vou colocar para vocês uma situação em que você pode subcontratar tudo. Como assim subcontratar tudo? Já guarde essa expressão aí, ó. Seguro garantia. O que é o seguro garantia? Seguro garantia é uma forma de garantia contratual em que a seguradora, e esse tipo de contrato pode ter um negócio que nós chamamos de cláusula de retomada, que significa que a seguradora ela tem obrigação de assegurar, eu a garanto, a execução daquele empreendimento. Por exemplo, contratei uma empresa para fazer a escola e pedi um seguro garantia. Seguro garantia vai chegar um banco, uma seguradora e vai dizer o seguinte, olha, pode ficar tranquilo, essa escola será entregue para vocês no dia tal, nas condições pactuadas. Se a empreiteira não der conta, se a empreiteira ficar de sacanagem, nós chegamos e assumimos o empreendimento e entregamos para a administração pública. Então isso acontece muito em obras e serviços de engenharia, em que vem o seguro garantia, que é uma empresa que está ali para, se a empreiteira não der conta, ela assume o empreendimento e entrega em condições de funcionamento para a administração. Na aula de garantia nós vamos explicar em detalhes isso. Só que essa seguradora, ela não é empreiteira, ela não entende do objeto. Então o que ela vai fazer? Ela vai subcontratar com alguém que entenda do assunto. Então, se for o caso de seguro-garantia, a seguradora, a lei de licitações autoriza, fala que a seguradora pode subcontratar. E a lei fala que a seguradora pode subcontratar a conclusão total ou parcial. Total ou parcial aqui, então é uma exceçãozinha. E o último ponto que eu vou colocar para vocês agora é uma outra exceção. Mas agora eu vou colocar a situação em que você não pode subcontratar, definitivamente. Quando que não pode subcontratar? A lei de licitações não deixa subcontratar quando a indicação da pessoa que vai executar aquele contrato é um fator relevante. Por exemplo, na inexigibilidade de licitação, deixa eu colocar aqui, na inexigibilidade de licitação de serviço técnico profissional especializado, você contrata por inexigibilidade porque aquele profissional tem notória especialização. Ou seja, a indicação do profissional foi um fator relevante para a definição da contratação. Eu só contratei nessas condições porque você me disse que este profissional iria
executar o objeto. Igual o seu casamento, você vai lá e contrata o melhor fotógrafo. Faz sentido ele mandar o estagiário? Não, é ele que tem que executar. A mesma coisa com a administração pública. A indicação da pessoa foi um fator relevante. E segundo, você não pode subcontratar quando essa empresa, esse subcontratado, ele tiver algum tipo de vínculo ou parentesco. Aqui a lei de licitações trouxe um caso bem interessante, tá? Ela trouxe, digamos assim, um nepotismo ampliado. Vou explicar para vocês. Um vínculo ou parentesco com dirigente. Essa regra da lei de licitação veio para moralizar a licitação pública. Ou ainda vínculo com um agente público que atua dentro do setor de licitações / contratos. Pensa com a gente o seguinte, tá? Para ficar bem claro isso aqui. Quando você vai fazer um concurso público, você faz o concurso público para assegurar a isonomia. O que o povo mais critica, a primeira coisa que colocam na mesa, em posts na internet, quando vai ter terceirização. A primeira coisa que o povo fala é que vão usar a terceirização, e muitas vezes com razão, diga-se de passagem, que vão utilizar a terceirização para colocar parentes de políticos em funções públicas. Então, por exemplo, você vai lá, contrata uma empresa de serviços terceirizados, e aí chega para a empresa terceirizada e fala o seguinte, ó, contrata aqui para trabalhar com vocês esse meu irmão aqui, a minha esposa, esse camarada aqui, ó, que é um peixada meu, coloca ele para trabalhar aí. Ou seja, você burla o concurso público, contrata uma empresa por licitação teoricamente de forma objetiva, mas pede para essa empresa subcontratar a empresa de um amigo, subcontratar a empresa de um parente, do cônjuge, do companheiro, de alguém do tipo. Você dá um jeito de burlar essas regras da impessoalidade, que a própria lei de licitações tenta vedar. Não pode. Você não pode subcontratar se a subcontratada tem um vínculo ou parentesco com o dirigente da entidade ou com o agente público que atua no setor de licitações ou de contratações. Bem interessante essa regra da lei de licitação. Vamos resolver uma questão? Essa questão fala assim, ó. Determinada empresa de auditoria, contratada pelo município para realizar levantamento de passivos contingentes em empresas municipais, subcontratou parcela do serviço. Só para você entender, passivo contingente é dívida. Né? Eu quero achar assim, o que está devendo para o município. Basicamente isso. Subcontratou parcela do serviço objeto do certame relativos aos passivos previdenciários, alegando que a empresa subcontratada detinha maior expertise no assunto, o que possibilitaria, ao final, a entrega de resultados mais precisos à administração contratante. De acordo com o que dispõe a Lei 14.133, a conduta da empresa de auditoria é, letra A, ilegal? Não sei, vamos ver. Eis que a legislação veda expressamente a subcontratação, que configura burla ao procedimento licitatório. Olha, eu posso subcontratar algumas hipóteses. Então posso falar genericamente que em qualquer hipótese isso é ilegal. B. Pode ensejar a rescisão do contrato se a subcontratação tiver ocorrido fora dos limites admitidos pela administração pública. É a regra que está na lei de licitação. Você pode subcontratar até o limite admitido pela administração pública. Se a administração pública não admitiu, não autorizou, isso pode ensejar a rescisão do contrato. É lícita, independentemente de autorização. Só para ficar claro, tá? Na antiga lei tinha expressamente um inciso falando sobre essa extinção. A nova lei, ela fala que tem que ter autorização, mas ela não coloca lá no inciso sobre a extinção, mas ainda assim a gente vai considerar isso como gabarito. É lícita, independentemente de autorização da administração pública. Errado. Tem que ter autorização em cada caso da administração pública e por isso que esse item está errado. Letra D. É legal, independentemente de autorização, salvo se a contratação tiver ocorrido por inexigibilidade. Tem que ter autorização. E o caso de inexigibilidade é ainda mais grave, né? Se for aquela inexigibilidade que a pessoa for um fator relevante para esse tipo de contratação. Letra E. Pode ser admitida a critério do gestor do contrato, que deverá ponderar o interesse público. Não é isso que prevê a lei, né? Ela prevê a autorização da administração pública. Então, por isso que está errado isso aqui. E com isso, o gabarito é a alternativa B na nossa questão. E com isso, nós fechamos mais esse bloco da nossa aula e que tratamos da publicidade
e da personalidade dos contratos administrativos.